Conhece? Ela é a filha da dona. É a filha da dona Paulina, fundadora da nossa casa, gente. Ela quer me excluir? Não vou deixar. É a Aparecida, mas conhecida como Cida. Nossa amiga. Boa noite. É a xerox da dona Paulina, né? Quem conhece a dona Paulina, né? Claro. Querida. Ai, eu mas eu quero. Vou ter que tomar água. As trouxe aqui, delícia. Sejamos todos muito bem-vindos a essa casa. Nos sintamos acolhidos. Que nós possamos hoje e sempre que sairmos daqui, nos sentirmos energizados, amparados, abraçados por esses espíritos que, anterior à nossa chegada, prepararam esse ambiente. A nossa limitação com relação à mediunidade de visualizar, nós não temos condições de perceber, talvez de sentir, a presença desses amigos, desses irmãos que nos antecederam nessa casa, que nos antecederam nessa caminhada. Por isso, que ao chegarmos aqui, que ao adentrarmos aqui, nos sintamos como aquele filho que retorna ao lar e cujo pai, vendo aquele moço, aquele menino, aquela menina, vindo ao encontro depois de ter saído de casa tanto tempo, o pai vai ao encontro correndo. É assim que nós devemos nos sentir, como se Jesus fosse ao nosso encontro. Um abração e que Deus nos ampare hoje e sempre. Eu não disse boa noite, né? Nunca dito boa noite. O livro que nós procuramos é um livro que lá no Bezerra de Menezes também estão, este mês, que é o Setembro Amarelo, que todos sabem. Esse livro é Viver, é a melhor opção, Viver Vale a Pena, né? É do André Trigueiro. Ele é um jornalista, trabalha numa emissora Globo e outros. Ele é divulgador também do Espiritismo e ele escreveu esse livro. Eu vou começar dando as informações do CVV. Para gravar o CVV, a gente pode pensar assim: como vai você? É Centro de Valorização da Vida. Mas para a gente não esquecer, pode ser: como vai você? É o 188. E essa semana passada teve um psiquiatra que foi ao Bezerra, e eu assisti a palestra, Leandro, e ele falou que também nós podemos encontrar recursos no www.podefalar.com.br. Nós não viemos aqui para falar em morte. Nós não viemos aqui para dizer que as pessoas estão abandonadas. Não. Nós viemos aqui para dizer: vale a pena viver. É melhor viver. Este livro, Ação e Reação, do nosso querido Chico André Luiz, se eu tiver tempo, eu relato no final um caso de aquilo que acontece com as pessoas que não respeitam a sua vida, que interrompem a vida que só Deus pode
que nos dá e pode nos dizer: volta para casa, filho amigo. Por que tem esse nome Setembro Amarelo? Em 1994, um americano chamado Mike Gay, ele tinha um Camaro e pintou, Camaro 68, e ele pintou esse Camaro de amarelo. E no dia 10 de setembro de 94, ele se suicidou. Por essa razão que foi, então, denominado Setembro Amarelo, porque às vezes a gente pergunta, por que setembro amarelo, né? Então ele pintou o Camaro dele de amarelo e ele se suicidou nessa data. Então 10 de setembro é a data da prevenção do suicídio. O que nós devemos fazer? Bom, eu não escrevi os números porque eu não quero que vocês gravem, visualizem. Tem pessoas que gravam visualizando. A maneira que usa para gravar as coisas quando vai à aula é a visualização. Eu não escrevi propositalmente, mas só para dizer, a Organização Mundial da Saúde, a cada ano 800 mil pessoas tiram a vida no mundo. 800 mil pessoas é muita coisa. Na Europa, vem diminuindo as pessoas que tiram a vida. Mas nas Américas, aumentou. Parece mentira. Aqui, América do Norte, do Sul e a América Central aumentou. Então, na América, aumentou 17%. Em 2010, 9.500 pessoas. Em 2019, 13.500 pessoas. Abaixo de 14, eu vou dizer de novo, abaixo de 14 anos, aumentou 113%. Em 2012, passou para 16.200. Bom, como que nós podemos ajudar? Não deixando de acolher, falando, ouvindo essa pessoa sem interromper, não dizendo para ela, não, mas, não, ouve essa pessoa sem interromper, ter empatia, ou seja, colocar-se no lugar daquela pessoa, entender o seu problema. Não, e dizer assim, eu entendo a tua dor. Eu coloquei aqui, tristeza é uma coisa que acontece com todos nós. Qual é o dia que nós não estamos tristes, né? Tem um dia que a gente está triste, não deu certo, a criança se machucou, o filho, perdemos um negócio, o carro bateu, estamos tristes. Mas uma tristeza que não passa nunca pode estar dando a entender que seja uma depressão. E a depressão, aquelas pessoas que falaram, e esse livro enfoca nisso, e não é o único livro, né, gente? É uma dor de viver que é insuportável. Então a pessoa procura, perder a vida, uma forma de resolver o seu negócio, de resolver o seu problema, de resolver a saudade. Quantos psicólogos, psiquiatras vão analisar a causa de uma pessoa, por que ela fez isso? Observem como foi a infância dessa pessoa. Como ela se relacionava com os outros. Ela tinha meninas ou meninos que a acolhiam. Ela sofria bullying. Tinha alguém com quem ela conversava,
fazia confidências e essas pessoas que ela fazia confidência a acolhiam, diziam alguma coisa para acolher. Nós somos todos responsáveis, né? Vocês lembram, tempos atrás, que o suicídio era escondido? A gente não podia falar que fulano se suicidou. Então, hoje, como o câncer que a gente tem que falar, tem que divulgar e tem prevenção, tem os tratamentos para prevenção do câncer de mama, câncer de próstata, ainda não existe uma política pública para prevenção. Nós vamos falar de novo, nós não vamos falar em morte, nós vamos falar em vida. Como acolher aquela pessoa que não está bem? Quando a gente vê que os familiares não estão se dando conta que aquela pessoa precisa, então a gente tem que procurar ajuda para os familiares. Esse mesmo psicólogo que esteve a semana passada lá no Bezerra, ele disse: é preferível a gente pecar pelo excesso do que pela falta. O CVV, a pessoa não precisa se identificar, não precisa dizer quem ela é, nem idade, nada. É um atendimento com pessoas 24 horas no 188 de acolhimento. A internet, muitas vezes, é um meio maravilhoso, com certeza. Sabendo se usar, é um meio maravilhoso. Se nós quisermos saber uma receita, a gente vai na internet. Como resolver o problema do telefone que apagou? Vai na internet. Quem descobriu qual é o país, a capital de tudo? Mas hoje, ainda hoje, nós não sabemos todos os perigos da internet. Vocês sabem que tem uma lei chamada Carolina Dickmann? Sim ou não? Sim. A lei Carolina Dickmann, que é uma atriz muito bonita, por sinal, um hacker conseguiu entrar no celular dela. Não me perguntem, porque eu não entendo muito de telefone, muito menos como que ele conseguiu entrar. Como que nós vemos situações, olhem bem isso, como é importante nós cuidarmos dos nossos filhos, dos nossos netos. Quem está, às vezes, com o filho, diz: não, eu não me preocupo, que meu filho vai lá para o quarto, ele fica mexendo no computador e está tudo bem, está tudo certinho. Rossandro Klinger, um psicólogo, ele é palestrante espírita. Recomendo que vocês procurem seguir Rossandro Klinger. Tem no Instagram, tem no YouTube, tem no Facebook. Ele disse o seguinte: adolescente não é para ter telefone que não se saiba como entrar no telefone. Ele não pode ter senha. Ou melhor dizendo, o pai tem que saber a senha. Gente, moças velhas, antigas, vamos dizer assim, idosas, entram também numa vibe de se iludir com pessoas que querem do outro lado do planeta casar. Isso eu já vi situações de pessoas que doaram dinheiro, que conseguiram ser tão envolvidos porque que estavam carentes, queriam casar e se envolveram. Pessoas idosas, como eu. Agora vocês imaginem um pedófilo, uma pessoa com uma lábia, porque o vigarista ele tem lábia, ele pode ser tudo, menos uma pessoa que não tem conhecimento. A gente vê na internet essas pessoas pelo WhatsApp querendo passar
a conversa nas pessoas. Então, o nosso filho, o nosso adolescente, não pode ter uma senha que o pai não saiba. Roçando Clige nos alerta. A gente tem que saber. Porque nós temos que saber quem ele está se comunicando. E ele ou ela pode passar fotografias com pouca roupa, sem nenhuma roupa, e depois serem chantageados. É um alerta. A internet, gente, não tem muito tempo no planeta. E ela veio para ficar. Hoje, as profissões que aqui estão, daqui a 10 anos, não serão mais assim, serão outras. Porque as coisas evoluem. A velocidade, a tecnologia, a moral, como diz o nosso Evangelho, a moral não cresceu na mesma velocidade, mas a tecnologia sim. Então, o que nós devemos fazer? Cuidar. O cuidado é necessário. Quando Robert Williams, um ator maravilhoso, quando ele morreu, ele fez um filme em que ele era doutor palhaço. Ele fez um filme em que ele queria se aproximar do filho, da filha, ele ficou de babá. Sabe quem é? Esse ator se suicidou, não me recordo, 2015 por aí. Quando ele se suicidou, estava acontecendo a Copa do Mundo. E aí eu li que ele teve o seu suicídio divulgado muito mais do que a própria Copa do Mundo. Então vejam como as coisas não estavam corretamente. Então, se for a mídia, os psiquiatras conseguiram fazer com que haja um monitoramento, um cerceamento da maneira como as informações são passadas para que os outros não saibam do seguinte: não glamorizar o suicídio. Não explicar como é que aquela pessoa morreu, que comprimidos, que remédio tomou. Para que outras pessoas, ela conseguiu com aquele remédio, ela tomou. Isso não é para dizer, não é para falar, não é para entrar em detalhes. Então, esse tipo de prevenção é importante nós sabermos. Como falar com uma pessoa? Estava dizendo há pouquinho tempo antes, eu estava dizendo, ouvir a pessoa. Deixar ela falar o tempo todo que ela quiser. No final, se for possível, a gente diz assim, se isso te acontecer de novo, que ela sinta que eu estou acolhendo, que ela sinta que eu estou vestindo a camiseta dela, que eu estou entendendo a dor que ela está. Essa dor insuportável, não é uma tristeza, é uma dor insuportável que ela quer fugir. Perguntar a ela o seguinte: tem alguma coisa em casa que possa te levar a uma situação de risco? Como, por exemplo, suicídio de policiais, que aconteceu muito, porque eles têm acesso a uma arma, são treinados. Pode acontecer, mas não é o nosso foco com relação aos policiais. O nosso foco é o adolescente. Como foi dito aqui agora, 114%, não é possível, gente, não é 113%. 2012 aumentou para 16.200. Meu Deus do céu! Como que essas crianças estão desamparadas? Nós somos pais. Antes da sociedade espírita,
nós temos responsabilidade com a nossa família. A gente lê no Evangelho que Deus vai nos perguntar: o que tu fizeste com aquele filho que eu te dei? Não deu de doar, mas que nos permitiu conviver. A internet, ela pode nos roubar o filho, porque ela pode fazer com que ele valorize mais aquela pessoa que está do outro lado do que os pais. Vamos falar baixinho aqui, só nós aqui. Quantas vezes a gente vê aquele pai que chegou em casa, aquela mãe, morto de cansado, e o filho pede: pai, vamos brincar um pouquinho? Não, eu não posso, pega o teu celular aí, vê o joguinho. Não, agora estou morto de cansado, tem que resolver o problema. A mãe: eu tenho um tanque, eu tenho isso, tem que lavar aquela louça. Gente, nós sabemos que não existe receita, mas aquele espírito que está ali, nós temos uma responsabilidade. Então temos que observar quem está acompanhando ele, o que ele faz enquanto nós não estamos em casa. Qual a substituição da nossa presença por um celular? Então, hoje, 2023, aí nós vamos ver em relação ao futuro, acolher aquela pessoa que teve na sua família um suicida. As pessoas se escondem, se encolhem, é vergonhoso. Vamos ajudar aquelas pessoas, vamos dizer alguma coisa, mas dizer algo pensando o que eu gostaria de ouvir. Se eu estivesse no lugar daquela pessoa, o que eu gostaria de ouvir? Não banalizar a situação dela. Dizer: eu te entendo, eu entendo a tua dor, mas eu não posso estar no teu lugar. Toda vez que tu sentires alguma coisa, me procura. Me procura para que eu possa te ajudar. Acolher. Acolhimento é a melhor solução para a gente resolver o nosso problema. Indicar que toda dor, toda dor deve ser respeitada. Eu não posso dizer: a tua dor não é importante, porque tu não passaste certas situações. Toda dor é importante. E indicar o Centro de Valorização da Vida, porque eles sabem como resolver. Limitar a internet. Cuidar a internet. A internet não pode ser mais importante que os nossos filhos. Muitas vezes a gente acha que nós não temos problemas para sentir aquele ímpeto pela perda da vida. Mas nós temos que ver, às vezes, procurar um psicólogo que nos ajude. Porque o problema está, muitas vezes, numa outra encarnação. E eu tenho aquele ímpeto. Então eu tenho que procurar um centro espírita, procurar, se eu não preciso frequentar um AVV, que é o apoio, a valorização à vida. O Evangelho, gente. O Evangelho no lar é um bálsamo de vida. É aquele momento em que eu convido os amigos espirituais para virem ao nosso encontro. Até me lembrei de uma coisa bem importante. Num dos atendimentos de CVV, um rapaz estava pensando em tirar a vida porque a esposa estava trabalhando demais
e ainda chegava em casa e tinha todo o envolvimento na casa, e ela tinha filhos. E ele pensou, eu vou tirar a vida porque daí vai ser mais fácil para ela. Mas ela teve a intuição de fazer uma oração, aquilo que as meninas falaram há pouco tempo, da prece. Fez uma oração, elevou o pensamento e veio o CVV. E ela ligou. Olhem só que espetáculo. Ela ligou para o CVV, esse CVV passaram o telefone para ele, os amigos espirituais dele começaram a intuir que ele falasse certas coisas. Na mesma hora, os amigos espirituais do atendente foram lá no CVV, intuindo a melhor forma de receber, de amparar aquela pessoa. Vejam a rede que se formou para salvar aquela pessoa, para impedir que ela se cometesse um ato errado. Falar em tirar a vida, gente, é difícil? Difícil. Só que nós não podemos deixar de falar em tirar a vida. Esse é a mesma coisa que não falar em câncer. Não falar em prevenção de mama, de câncer de mama. Não falar em tuberculose. Não falar em vacina para sarampo. É a mesma coisa. É também preservar a vida, porque câncer mata. Câncer mata também. Eu, graças a Deus, passei por esse estágio e estou aqui. E não é todo mundo que morre de câncer. Então, possamos nós que estamos aqui, nesse momento, como CVV, levar uma palavra amiga de estímulo, acolher alguém, dizer exatamente isso. Eu estou à tua disposição. Não interromper a pessoa, deixar ela falar, porque no momento que ela fala está se ouvindo, como se fosse uma terapia, e é uma terapia, e dizer a ela, sempre que tu sentires esse tipo de emoção, me procura, e ela saber que conta contigo. Que a gente entende que é uma dor insuportável, que é uma tristeza extrema, porque a depressão é o mal do século. Na pandemia, gente, quantos médicos se deprimiram por causa do excesso de trabalho? Porque não sabiam se iam voltar para casa. Não estou falando em suicídio, estou falando em depressão. Tadashi Kadamoto é uma pessoa que, através do Instagram, ele fala pra gente algumas coisas. E ele comentou que em 2020, uma moça de 20 e poucos anos se formou em medicina. E ela se formou em plena Covid. E ela só fazia isso, entubar as pessoas. E ela tinha, com 20 e poucos anos, como se fosse uma situação de guerra, decidir quem vive e quem morre. Hoje, diz Tadashi que ela decidiu dar um tempo na medicina, porque ela disse que viveu uma situação de guerra. Então, se esse Setembro Amarelo vem ao nosso encontro, se nós temos como ajudar as pessoas, não dizendo, falando em morte, mas em vida, dizendo a ela, viva, porque viver vale a pena, os teus problemas não serão resolvidos. Então, que nós tenhamos condições de ser
ser difusores da doutrina e do amor. Ajudar as pessoas faz parte da nossa tarefa. Acolher, dizer uma palavra de apoio para aquela pessoa que se encontra numa situação de uma dor insuportável, que a gente não pode dizer: eu entendo isso aí, eu imagino o que tu está sentindo, mas eu só posso te abraçar. O abraço, olha como o abraço é importante. O abraço passa energia, correto? A energia do abraço. Um abraço, aparecia às vezes na TV, como que um abraço é importante. Então, gente, Setembro Amarelo, sim. Prevenção, sim. Vida, sim. Viver vale a pena, sim. Os problemas são difíceis, são. Quem não teve problemas difíceis? Quem? Me digam quem. Então, que nós sejamos difusores da doutrina, como eu estou sendo agora, mas difusores do amor. Amparar, acolher, trazer para si aquela pessoa que deixou de ter interesse pela vida, porque a sua dor, a sua tristeza, ela se sente sozinha. E como é ruim a gente não ter com quem contar, não ter com quem dividir uma palavra. Setembro Amarelo, vida. Setembro Amarelo, vale a pena viver. Como vai você, né? CVV, como vai você? Beijo no coração de todos. Muito importante a gente pensar que não é morte, mas é vida. Salvar vidas. Assim como os bombeiros, né? Salvam vidas sempre. Então, gente, obrigada, Jesus. Obrigado aos nossos amigos espirituais, Bezerra de Menezes, que sempre nos amparam, que vêm ao nosso encontro, que nos auxiliam, que nos abraçam fraternalmente para que nós tenhamos condições de voltar para casa, energizados, fortalecidos na nossa fé. Muito obrigada, Jesus amigo, muito obrigada por tudo que nós temos. Agradecemos essa casa de Bezerra de Menezes, sim, que nos ampara hoje e sempre. Que assim seja. Não queres falar do que veio ação e ação? Ah, tá. Vocês deixam? Deixa eu falar de mim. Esse aqui, esse livro, vou ver aqui o título: Dívida Agravada. Um casal, eles estavam casados e teve uma moça que entrou dentro desse casamento, desfazendo o relacionamento. Aí eles morreram. E como era muito envolvimento de sexo com os dois, porque tinha um casal, e uma outra moça interferiu no casamento e desfez o casamento. Morreram os três, e o mundo espiritual pediu para que os três voltassem depois de um certo tempo. Voltaram e ela voltou com o compromisso de não interferir no casamento, na vida daquele casal. E ela interferiu de novo. A moça que ela interferiu, que ela ia casar, ela se suicidou porque o namorado, o noivo, 15 dias antes do casamento, ele desfez o casamento. E aí aquela que era noiva se suicidou por envenenamento. Aqueles outros que ficaram, que ela tinha se comprometido a não interferir na vida, eles casaram e tiveram uma filha. E essa filha
hoje, nesse livro, está com 3 anos. Surda, muda e com problema mental. Essa moça vive num lugar, numa casa muito simples. O marido, que é o antigo noivo, está com hanseníase, né? Sabe o que é hanseníase, né? E aí ela é costureira e passa as noites costurando. E ela quer se matar. Pegou um copo de veneno para se matar também. É ela que havia interferido no casamento da irmã e que a irmã faleceu e voltou como uma filha com 3 anos. Aí a mãe vai no mundo espiritual, fala com o André Luiz, pelo amor de Deus, me ajuda, que a minha filha vai se suicidar e ela precisa amparar a filha que tem 3 anos, que é surda, muda e tem problema mental, e o marido está no leprosário, com lepra, hanseníase. A mãe vem, o André Luiz vem junto, e eles conseguem fazer com que ela durma. Quando ela dormiu, ela bateu no copo, o copo caiu e ele faz, o André Luiz, com que essa mãe seja vista no sono pela filha. E ela diz: mãe, é você? Sim, e eu vim aqui te pedir, não faz esse tipo de coisa, cuida da tua filhinha de 3 a 4 anos, não perde essa encarnação. Então veja só, o marido, que de alguma forma ele também era responsável, está no leprosário. Ela passou a ser uma costureira com grandes dificuldades. A filha, surda, muda e problema mental. E aí ela está tentando vencer todas as dificuldades, porque não deve ser fácil com tudo isso aí. Aí o mundo espiritual vai agir para que ele seja resolvido o problema no leprosário, que ele consiga sanar a doença, voltar para casa e ajudar no resgate, nesse resgate. É duro, vocês vão dizer assim, puxa vida, é duro isso aí, mas nós sabemos que nós somos responsáveis. Então, acolhimento dessa mãe, para que essa senhora, essa moça, não perca a encarnação, e que a gente sabe que nós todos temos que fazer o nosso melhor. E o André Luiz foi uma pessoa que ele foi responsável pela morte dele prematura, porque ele tinha uma vida boêmia e ele não comia bem. Então também tem o suicídio indireto, né, gente? O suicídio daquela pessoa que bebe, que fuma, que usa medicamento, que come demais, que come de menos e anoréxica, também são suicídios indiretos. Né? Obrigada por lembrar. É duro, eu sei que é duro. Minha filha disse assim, mãe, não conta isso que é muito duro. André Luiz, não é nada de especial, André Luiz, ação e reação. Tem coisas bem difíceis para a gente ler, né? Mas é a nossa vida, é uma maneira da gente dizer assim, puxa vida, eu não vou fazer isso aí de jeito nenhum, porque a vida futura vai ficar ruim. Se agora tá ruim, pode piorar um pouquinho, né? Então tá, gente. Um beijão no coração de todos.